Segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, de 2014 a 2019, o mercado de estética cresceu mais de 500% no Brasil. Mas existe um lado obscuro desse setor que poucos falam: os danos causados por procedimentos estéticos que muitas vezes são irreparáveis. No artigo 5º de hoje, você acompanha uma conversa sobre como a legislação brasileira protege o cidadão que sofre danos após se submeter a procedimentos estéticos. Qual a responsabilidade dos profissionais dessa área e quais casos permitem reparação à vítima, entre tantas outras dúvidas sobre o tema. A Constituição determina que o Estado deve promover a defesa do consumidor. E eu converso sobre esse assunto agora por Skype com a advogada Roberta Densa, que também é professora de Direito do Consumidor, e com o advogado Elton Fernandes, especialista em Direito da Saúde. Muito obrigada pela participação de vocês aqui. E antes da gente começar a nossa conversa, eu convido vocês a assistirem um vídeo conosco. O investimento, às vezes, é alto. A gente olha assim, fica meio assustada, mas quando você faz o procedimento, que você vê o resultado, vale super a pena, assim, é um investimento assim, que depois você até se arrepende por não ter feito antes, né? Gosto de fazer sempre meu cabelo, as unhas, aqui, né, a depilação foto com a luz pulsada, que é maravilhosa. E para atender esses clientes exigentes, essa clínica em Brasília investiu em vários procedimentos estéticos. A depilação a laser e a de luz pulsada são os mais procurados. Antibióticos, anti-inflamatórios, alguns medicamentos causam uma sensibilidade na pele. Se o cliente tiver tomado algum desses medicamentos, não informar para a gente que tomou e fizer a sessão, pode ocorrer o risco de ter um efeito secundário. O que seria esse efeito secundário? Uma ardência na pele, uma mancha ou até mesmo uma queimadura. Cuidados que nem sempre são tomados pelos esteticistas. Em Santa Catarina, uma clínica foi condenada a pagar quase R$12 mil de indenização por danos morais, materiais e estéticos para uma mulher que foi queimada durante uma sessão de depilação a laser. Reclamações de erros em procedimentos estéticos são julgados com base no Código de Defesa do Consumidor e no Código Civil. A pessoa que sofreu esse problema, ele precisa se certificar de documentos que comprovam aquele dano, né? E buscar um advogado, uma pessoa que tenha conhecimento para poder pedir essa reparação, seja ela na esfera civil e eventualmente entrar com um pedido de providências do Ministério Público para responsabilização criminal, se for o caso. Doutora Roberta, geralmente quando a gente fala em procedimentos estéticos, em danos, a gente pensa ali em cirurgia plástica, mas vários outros procedimentos podem colocar o consumidor em risco, não é mesmo? Sem dúvida nenhuma, vários procedimentos podem colocar o consumidor em risco. Procedimentos como, por exemplo, a depilação a laser ou mesmo o laser CO2 no rosto para melhoria estética, enfim, que hoje é largamente utilizado e que, infelizmente, os consumidores não sabem dos riscos que acompanham os procedimentos. Por regra, na maior parte das vezes, os profissionais da saúde deixam de informar o consumidor sobre os riscos que, naturalmente, todos nós estamos expostos a qualquer tipo de procedimento, não só uma cirurgia, mas um procedimento comum, o que pode ser considerado um procedimento comum em razão de cada ser humano ser diferente, ter reações diferentes. Todos nós estamos expostos a determinados riscos, ainda que sejam riscos menores. Na maior parte das vezes, nós não sabemos desses riscos, infelizmente. Doutor Elton, e deveria ser aí um procedimento padrão informar sempre ao consumidor sobre os riscos que ele corre, não é mesmo? Sem dúvida nenhuma. A primeira grande questão é assim, às vezes você tem um erro médico e às vezes você nem tem um erro propriamente, mas você tem uma falha no dever de informação. E a falha no dever de informação, muitas vezes, por si, será considerada como uma forma de punir aquele profissional na justiça, às vezes em dano moral ou até outros danos, porque, embora você não tenha errado na técnica, você falhou no dever de informação ao consumidor. O consumidor tem o direito de informação clara e adequada. A professora Roberta, como professora especialista em direito do consumidor, melhor do que eu pode falar a respeito disso, mas o fato é, não é só uma questão agora do erro médico, há também um dever de informação dos profissionais e isso nem sempre é respeitado na prática. E o que pode caracterizar aí um dano estético, doutor Elton, do ponto de vista da saúde, vamos dizer assim? Pode ser caracterizado por uma falha, vamos pensar assim, qualquer traço em que eu deixar em alguém,
permanente ou transitório que seja, mas que provocaram dano, uma certa mutilação, uma certa deformidade, né, uma certa alteração naquilo que era originalmente aquele consumidor, naquilo que o constituía antes, da forma como ele era antes, pode ser considerado como um dano estético. Doutora Roberta, e agora vamos falar então de como a lei protege o consumidor que sofre aí algum tipo de dano. Em primeiro lugar, né, o que a lei deixa muito claro, artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, é a necessidade de avisar ao consumidor quanto aos riscos envolvidos. Esse é o primeiro ponto em qualquer tipo de procedimento. Toda clínica, todo médico, enfim, precisa, né, todo profissional da saúde precisa deixar claro para o consumidor os riscos que ele está exposto. Pois bem, uma vez que o procedimento ele não foi um procedimento correto no sentido de, sim, haver o erro médico, como o Dr. Elton coloca, né, muito bem fala, se houver, de fato, uma falha na prestação de serviço, uma falha, seja, por exemplo, de um profissional da biomedicina, não necessariamente o médico, mas um profissional da biomedicina, que muito tem sido utilizado hoje em dia para os procedimentos estéticos, né? Não necessariamente os dermatologistas, mas hoje também os outros profissionais da saúde, todos eles, então, se enquadram nessa relação de consumo e eles devem indenizar o consumidor. O Código de Defesa do Consumidor garante no seu artigo 6º um direito à prevenção dos danos e à reparação integral destes danos. Reparação essa que, na maior parte das vezes, ela se faz do ponto de vista financeiro, né, com uma compensação financeira, por isso que a gente não chama de indenização, e sim de compensação, porque não há como se indenizar ou tornar o indivíduo indene, né? Mas a gente trata de forma que o consumidor possa, de certo modo, aí, se sentir minimamente confortável, eu diria, com essa situação. Doutor Elton, e como medir aí esse dano provocado à pessoa que se submeteu a um procedimento estético ali e não saiu muito bem conforme o planejado? Porque muitas vezes uma coisa que é muito grande para um passa desapercebido para outro. Como mensurar isso? É muito difícil de você mensurar isso dentro da justiça, né? Invariavelmente, esses casos vão redundar numa perícia técnica. Essa perícia técnica jogará um pouco de luz a respeito dessas questões. É importante a gente esclarecer aqui algumas questões que não sempre, né, nem sempre que eu tiver um dano estético, a percepção da pessoa a respeito do dano, claro, nem sempre o fato de que eu não atingi o melhor resultado possível vai ser obrigatoriamente indenizado, né? Então, é evidente que a cirurgia estética ela tem uma obrigação de resultado, mas por si só, não é aquela questão de dizer o seguinte, não saiu da forma tão lindo quanto eu gostaria que fosse. Quando a gente está falando de um dano, esse dano vai ser visualizado por uma perícia, e essa perícia vai ter que apurar o seguinte, olha, esse dano foi, esse não atingir o resultado ideal, ele foi causado por o quê? Ele foi causado porque o profissional falhou, ele foi causado porque o organismo do paciente não respondeu da forma como nós imaginávamos inicialmente que ele teria respondido, mas o paciente foi avisado a respeito dessas questões. Então, tudo isso deve ser tomado em consideração para que eu possa ir encontrando aí mecanismos para dizer qual é o tamanho desse dano, né? Quanto ele repercute na vida daquela pessoa. Quem comete o dano? E de quem é a responsabilidade ali de reparar de alguma forma esse dano? Do profissional ou do estabelecimento estético, doutor Elton? Aí depende muito do que a gente está falando, porque vamos lá, se eu procuro um hospital, por exemplo, né, para fazer um procedimento cirúrgico, e esse hospital me recomenda um profissional dentro dos seus quadros, esse hospital tem responsabilidade, assim como o profissional também tem responsabilidade por aquilo que aconteceu. Então, a gente pode estar falando aqui até de uma responsabilidade solidária entre eles, mas eu posso acionar diretamente o hospital, por exemplo. Quando eu escolho o profissional, né, eu escolhi um cirurgião, e esse cirurgião disse assim para mim, olha, você pode escolher um hospital, te indico esse, mas o hospital não tem nenhuma responsabilidade pela forma como foi executado o procedimento. A responsabilidade do hospital não tem nenhuma relação com o modo como o profissional realizou a cirurgia e que cometeu, então, um dano estético. Nesse caso, o hospital não tem responsabilidade por aquilo. Esse é um contrato que eu fiz diretamente com o profissional, nenhum ato do hospital revela esse dano.
Quando a gente fala, por exemplo, numa cirurgia, não vamos pensar agora na cirurgia estética, né? Vamos pensar agora num outro procedimento. Então, por exemplo, vou dar um exemplo concreto, uma cirurgia convencional foi deixar uma vez ligado um bisturi elétrico e esse bisturi elétrico queimou a nádega de uma paciente, né? Esse foi um caso que a gente teve acesso e aí, então assim, não estou falando de um procedimento estético, mas eu estou falando de um procedimento convencional que ocasionou um dano estético a essa paciente. O que acontece? Neste caso, como esta paciente estava internada num hospital pelo seu plano de saúde, o próprio plano de saúde também tem responsabilidade por isso, tá? Então, neste caso, a responsabilidade é solidária e eu posso acionar diretamente o plano de saúde, por exemplo, não tem nenhum problema. Então, eu preciso apurar concretamente com quem eu fiz o contrato, como eu cheguei até quem cometeu o dano, se essa é uma relação concatenada, plano de saúde, hospital e profissional, se eu contratei diretamente o profissional, tudo isso vai ter que ser tomado em consideração no caso concreto para que você estabeleça de quem é a responsabilidade por indenizar. E quando o procedimento deixa marcas definitivas? Sobre isso, nossa produção recebeu uma pergunta. Vamos ver? As marcas no corpo, decorrentes de procedimentos estéticos mal feitos, podem gerar indenização? Doutora Roberta, depende do tipo de marca e de como foi contratado o serviço ou sempre gera direito a uma indenização, uma reparação? Tem algumas cicatrizes, elas são comuns e esperadas, né? Então, evidentemente, aquilo que é comum e esperado, uma pessoa que vai fazer, por exemplo, uma abdominoplastia, ela sabe que a cicatriz, eu diria até que é a pior parte, provavelmente, da cirurgia, né? Tem até pessoas que dizem que não fazem justamente por causa da cicatriz. Então, aquilo que é esperado dentro do procedimento não pode ser considerado uma espécie de um dano estético, né? É uma consequência daquilo que já se esperava do procedimento. Agora, claro, caso citado agora pelo Dr. Elton, sem dúvida alguma, não é esperado pelo procedimento, né, do procedimento, então, naturalmente, a gente tem situações que geram, sim, esse tipo de indenização. Doutor Elton, e o estabelecimento ele tem que se responsabilizar pelo tratamento ali que se fizer necessário para poder reparar esse dano causado? Sem dúvida nenhuma. Se é possível corrigir esse dano estético, o estabelecimento deve sim ser condenado a reparar esse dano todo, tá? E, aliás, uma questão muito importante é o seguinte, o estabelecimento que repara muitas vezes o dano desde logo, ele não está isento de um eventual dano moral, né? Então, assim, mas é evidente que a justiça toma isso em consideração muitas vezes, né? Então, o que isso revela para a gente? Revela que muitas vezes esse réu que desde logo, sabendo que cometeu o dano, ele presta assessoria para o paciente, ele se prontifica desde logo em dar a esse paciente a correção necessária, a diminuição desse sofrimento, que ele se mostra humano e responsável, ele invariavelmente, ou ele não é processado, ou quando for processado, nenhuma dúvida de que isso poderá ser tomado em consideração pela justiça até para diminuir a punição. Então, respondendo objetivamente, sem nenhuma dúvida, ele tem responsabilidade e quanto mais responsável ele for, provavelmente menor a punição que ele vai sofrer, menor a indenização que ele estará sujeito na justiça. Bom, tomara que todo mundo escute isso e preste bem atenção no que o senhor falou. E agora nós vamos a um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. O artigo 5º está de volta, hoje falando sobre como a legislação brasileira protege o consumidor que passou por um procedimento estético mal feito. E sobre esse tema eu continuo conversando por Skype com o advogado especialista em Direito da Saúde, Elton Fernandes, e com a advogada e professora de Direito do Consumidor, Roberta Densa. Doutor Elton, e além dos erros, pode acontecer também o exercício ilegal da profissão. O que a lei diz sobre isso? Pode, invariavelmente tem ocorrido exercício ilegal da profissão, muitas vezes de médico, né? Mas isso pode ocorrer, na verdade, em qualquer área da saúde. Veja, um profissional que se presta a fazer algo sem estar necessariamente habilitado, ou muitas vezes, como é um caso até recente, até suspenso pelo Conselho Federal de Medicina, existem médicos que continuam irregularmente exercendo a profissão, a despeito do fato de que eles não estão mais vinculados ao Conselho.
Isso também é exercício ilegal da medicina, tá? Isso tudo pode ser tomado em consideração para a punição. Aquele profissional, aquela clínica, por exemplo, que está ofertando um serviço que deveria ser feito por um médico, que deveria ser feito por um profissional, mas é feito muitas vezes por simplesmente um esteticista. Nenhum demérito aos esteticistas, mas existem aí detalhes, existem aí procedimentos que não podem terminantemente ser realizados por um esteticista. Eles demandam muitas vezes um cirurgião plástico, outras vezes até um dermatologista, mas não pode simplesmente ser feito por um esteticista. Isso pode sim, né? A conduta desse profissional esteticista pode sim ser tomado como um exercício legal da profissão. Ele pode ser chamado a responder, a clínica onde ele trabalha pode ser chamado a responder do ponto de vista civil e do ponto de vista criminal. Doutora Roberta, agora falando de procedimentos que deveriam ser mais simples, como por exemplo uma química no cabelo. Se dá uma coisa errada ali, o cabelo cai, isso é um grande problema para mulheres e para homens também. O salão pode ser responsabilizado? Pode ser responsabilizado, e são vários os casos de salões, né, que tem esse tipo de problema, quer dizer, não deixa de ser um dano estético. A gente não está falando aqui de um profissional da área da saúde, mas é um profissional que atua em prol da beleza dos indivíduos, né? E há várias situações que normalmente acontecem por falta de percepção adequada quanto ao produto utilizado naquele consumidor, né? Então, aquele consumidor que vai, enfim, passar por um determinado procedimento, qualquer que seja, em salões de beleza, uma tintura no cabelo, um alisamento, enfim, ele precisa estar atento ao tipo de produto que se usa. E isso é um problema, por quê? Porque o cabeleireiro muitas vezes não pergunta para o seu consumidor se ele tem algum tipo de alergia, enfim, e muitas vezes o consumidor também não se percebe, não se dá conta desse problema, né? Doutor Elton, a gente já viu notícias de clientes de salão que passaram química no cabelo, tiveram reações alérgicas aí graves, tiveram que ser levadas a hospitais. Nesse caso, o profissional ele é responsável, mesmo que a cliente não tenha informado a ele algum tipo de alergia, por exemplo? Quem sabe da forma que vai ser ministrado e os riscos que vão incorrer na ministração desse produto é quem está fazendo essa aplicação. Então, a clínica ela tem o dever de responsabilidade de fazer uma anamnese adequada nesse consumidor, de fazer as perguntas adequadas a esse paciente, ou, na verdade, a esse consumidor, no caso, porque está ali no salão, para que entenda, então, quais são os riscos inerentes à aplicação daquilo. Uma vez que a clínica tenha falhado, que ela não tenha dito adequadamente, que ela não tenha feito as perguntas adequadas, a responsabilidade disso é absolutamente objetiva para mim. A clínica vai ter que se responsabilizar por isso. E eu chamo agora mais uma pergunta de telespectador. Como saber sobre as certificações do estabelecimento ou do profissional antes de fazer um procedimento? Doutora Roberta, é bem importante que o consumidor fique atento e olhe onde ele está indo, não é mesmo? Extremamente importante, especialmente em tempos de redes sociais, em que os indivíduos muitas vezes não olham se aquele médico tem um CRM de fato, se a clínica de fato tem registro, se aquele produto que vai, enfim, ser utilizado no paciente, ele tem registro na Anvisa, os equipamentos que hoje em dia muito se usa em relação aos procedimentos estéticos, é cada vez mais comum a gente ter aí esse tipo de equipamento sendo liberado pela Anvisa e, claro, o consumidor, ele olha aquela foto bonita do antes e depois, que não pode ter em rede social, e aí ele se encanta com aquilo, enche os olhos e não pensa que ele pode ter consequências que são consequências graves daqueles procedimentos. Não dá para criar falsas expectativas aí no consumidor, né, doutora Roberta? Agora, doutor Elton, quem é responsável por fiscalizar não só clínicas de estética, hospitais ali onde são feitas cirurgias plásticas, mas também salões de beleza, por exemplo? Vamos lá. A Anvisa, claro, se ela suspeitar de alguma coisa, ela pode, de forma proativa, fiscalizar. Se ela estiver imaginando, se ela tiver uma denúncia, por exemplo, de que numa determinada clínica está se estocando produtos vencidos
ou produtos até ilegais, de comercialização proibida no Brasil, a Anvisa pode fazer a fiscalização. Em caso de uma denúncia, claro, órgãos de proteção de defesa do consumidor também podem agir em prol disso. E em clínicas, invariavelmente, elas são sujeitas à fiscalização, clínicas aí médicas, elas são sujeitas à fiscalização do Conselho Regional de Medicina, que tem todo o poder de fiscalizar a atuação dos profissionais. E a nossa produção recebeu mais uma pergunta, vamos ver? No caso de erros estéticos, sem danos, o cliente que ficou insatisfeito pode levar o caso à justiça? Doutora Roberta, o cliente simplesmente não gostou ali do resultado, ele tem direito aí a reclamar alguma coisa? Quando a gente analisa a situação, que o indivíduo diz assim, olha, o resultado esperado da minha rinoplastia, e é um dos casos talvez mais delicados, né? Porque é uma cirurgia que de fato demora muito para que ela tenha o resultado esperado, enfim, e pode de fato acontecer de, embora o médico ter atuado de forma adequada, embora o procedimento ter sido adequado, o paciente não chegou àquele resultado por uma questão individual. Então, o indivíduo, no caso da rinoplastia, formou ali um certo calo, né, dentro da forma estética, forma externa do nariz, e aí ficou não tão interessante quanto aquilo que ele esperava. E aí vem aquela discussão, isso é um erro médico, isso não é um erro médico? Não, isso não é um erro médico, porque o procedimento foi adequado, mas o corpo do paciente reagiu de forma, não que ela não seja esperada, mas que ela sai do padrão. E o que é importante a gente dizer? Bom, para ser considerado um defeito do serviço, que é a maneira como o Código de Defesa do Consumidor utiliza a expressão, eu preciso saber se o consumidor sabia dessa possibilidade, né? E sabendo desta possibilidade, não havendo, então, não estando fora desse espectro esperado pelo resultado, então não há que se falar em compensações. Pois é, doutor Elton, e como o profissional e também o estabelecimento podem se resguardar aí de um eventual problema com o consumidor? É informando sempre de tudo que pode acontecer ali no procedimento? Eu acho que sim. Evidentemente que você não tem como fazer um compêndio de todas as possibilidades do mundo de que vai ocorrer com esse consumidor, né? O organismo humano é invariável, isso tudo muda muito de pessoa para pessoa. E nem se espera, no final de contas, que a medicina adote uma postura tão defensiva, que ela fique dizendo assim para todo paciente, olha, você pode morrer porque a anestesia local pode provocar em você uma questão de tal. Não, evidentemente, isso é o inesperado, isso é uma coisa muito excepcional. A grande questão é que eu tenho que informar ao consumidor aqueles riscos mais triviais, eu tenho que informar ao consumidor quais são as possibilidades médias daquilo que acontece ou daquilo que a ciência já sabe que é possível ocorrer com esses pacientes. Note, por exemplo, agora, muito recentemente, nós estamos descobrindo casos de mulheres, aliás, evidentemente, estou aqui falando, não é conclusivo o que eu estou dizendo agora, mas mulheres que realizaram cirurgia plástica, mulheres que colocaram silicone na mama, parece que agora a ciência começa a apurar o fato de que, anos depois, muito tempo depois, micropartículas desse silicone está se espalhando pelo organismo dessas mulheres e provocando alguns danos, né? Isso ainda está sendo estudado pela medicina, mas eu diria assim, esse profissional que realizou o procedimento, por exemplo, não tinha esse conhecimento, né? Isso não era do estado da arte da ciência, né? A ciência não tinha ainda essa informação. Não é razoável. O direito tem que se pautar a razoabilidade. Se o profissional da medicina não sabia, não tinha condições de, à época, poder fazer essa afirmação, como é que eu vou responsabilizá-lo civilmente agora a pagar um suposto dano, quando à época não se sabia? Agora, o fato é, nem todo insucesso é um erro médico, nem todo insucesso de um procedimento é um erro médico. Agora, na prática, a gente vai ter que entender as características, o contexto daquele paciente. Ele foi previamente informado, não foi? O que aconteceu? É esperado, não é esperado? Tudo isso vai ser tomado em consideração para que a justiça possa definir, então, de quem é a responsabilidade e qual é o tamanho dessa responsabilidade. Os consumidores, em geral, eles não gostam, muitas vezes, de fazer uma pergunta à clínica ou ao profissional, que eu considero uma pergunta importante, que é, você tem seguro profissional? Né?
Porque ninguém quer errar. Ninguém quer errar. Não é proposital. Né? O médico não acorda de manhã falando, hoje eu vou mutilar uns 3. Não, esse profissional não faz isso. Mas isso pode ocorrer. Né? Esse profissional tem seguro, a clínica tem seguro, eu me sentiria mais tranquilo para fazer um procedimento com um profissional que tenha seguro. Alguém pode dizer, mas se a pessoa tem seguro é porque ela pode não tá tão tranquila de que ela não vai errar. Nenhum de nós é imune a um erro. Bom, esse é um tema que gera muitas dúvidas, mas infelizmente o nosso tempo chegou ao final. O artigo 5º de hoje fica por aqui. Doutora Roberta, doutor Elton, muito obrigada pela participação de vocês aqui conosco. E eu agradeço também a sua companhia. Você pode rever os nossos programas no site da TV Justiça ou acompanhar o nosso canal no YouTube. Até o próximo artigo 5º. Tchau!